Olá, gente, boa noite. A gente vai hoje estudar sobre o livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, aqui dentro do Florescer. Então eu ajustei muita coisa, tá? Esse livro, gente, ele foi assim fundamental na minha vida, porque eu li, deve ter uns 3 anos. E aí eu lembro que me deu um start. Eu me peguei muito na corrida dos ratos, que ele fala, sabe quando vira uma chavinha dentro de você? Foi daí que começou a nascer a nova Tatiana, essa Tatiana aqui de hoje, porque eu era outra pessoa. Então eu quero passar isso pra vocês. Eu espero que vocês peguem essa visão. Enfim, vamos começar, né? A parte central do livro, eu quero muito que vocês leiam o livro, mas caso não leiam, é isso que fala, tá? O livro físico, você lê um livro físico é muito bom, é muito edificante, tá? Para o nosso conhecimento, para nosso repertório, tá? Mas a pergunta central é isso: eu estou construindo liberdade ou apenas aumentando o tamanho da minha corrida, né? Isso é uma coisa que o livro traz o tempo todo. E esse lance da corrida dos ratos é o quê? É muito simples, né, gente? A pessoa trabalha, ganha dinheiro, aumenta o padrão da vida e aí precisa ganhar mais, né? Eu me pegava muito nisso, né? Aumenta novamente o padrão de vida e nunca sente que chegou lá, sabe? Quando tá sempre faltando uma coisinha, parece que quando você consegue o que você quer, falta alguma coisa. Enfim, antigamente eu lembro que o meu sonho era ganhar 5 mil reais. 5 mil reais era meu sonho. Teve um momento que eu ganhei e não dava. E aí passa 10, 15, 20, aí a meta é 30 mil e aí vai-se embora e tá sempre no aperto, sabe? É muito complicado. O número aumenta, mas a sensação é de que ainda não é suficiente, sabe? Não é suficiente. É exatamente sobre isso que o livro fala. Durante muito tempo da minha vida, eu acreditei que quando eu ganhasse mais, eu teria mais liberdade. Mas conforme a minha renda aumentava, eu também aumentava o meu custo de vida e o meu consumo. Entende a pegadinha? Então eu trocava muito de carro, celular, coisa que não eram necessariamente necessidades, tá? Até eu perceber uma grande coisa: não existe problema em querer um carro melhor, tá? Uma casa melhor, um celular melhor. O problema é não saber o porquê que você está comprando. Ou você comprar pelo motivo errado. E isso eu só fui ter essa clareza depois que eu li esse livro. É incrível, gente. Tem que se fazer perguntas bem claras. Eu quero isso ou estou tentando sentir alguma coisa através disso? Essa pergunta é uma das grandes chaves assim do estudo. Porque prosperidade não é simplesmente ganhar mais. Não é. Prosperidade, na verdade, não é dinheiro. Tá? O problema, você tem que saber o motivo que você está comprando aquilo, entendeu? É conseguir fazer com que o aumento da renda produza mais liberdade e não apenas mais despesa, sabe? Porque se você ganha mais e você compra outra coisa mais cara e começa a viver mais caro, automaticamente você tem que trabalhar muito mais para manter aquele novo padrão. E isso acontecia muito comigo, muito, tá? Outra ideia central do livro também que é importantíssima é nós mulheres, a gente aqui do grupo, enfim, principalmente a mulher empreendedora, você que empreende, você tem que entender o que é ativo e o que é passivo, né? Isso é fundamental no livro, eu fui aprender lá, eu não sabia disso antes, tá? Dentro da lógica da educação financeira, apresentada lá pelo autor do livro, o ativo, ele coloca dinheiro no seu bolso e o ativo, ele tira. E o passivo, ele tira dinheiro do seu bolso. Ativo coloca dinheiro para você e o passivo, ele tira o seu dinheiro, tá? A grande mudança, ativo e passivo, dívidas, né? Dívidas ativas e dívidas passivas. Então você tem que saber a diferença delas, tá? A grande mudança é começar a olhar para o dinheiro não apenas pelo quanto você recebe, mas pelo que aquilo que você compra ou constrói faz com o seu dinheiro. Entendeu? Então a pergunta passa a ser: isso está construindo patrimônio ou aumentando apenas o meu custo de vida? Por exemplo, você compra um carro mais caro. Se você não for trabalhar com ele, fazer dinheiro com aquele carro, ele vira uma dívida passiva, porque o carro só desvaloriza e você não vai ganhar nada com ele. Pelo contrário, você vai pagar muito. Eu vou comprar um telefone mais caro. Se você trabalhar com o telefone, ele é uma dívida ativa, porque você vai ganhar dinheiro com isso aqui.
Entende? A dívida ativa e a dívida passiva. Então, o pobre, a gente mais... quanto menos você ganha, parece que mais passivos você compra. E ativo nenhum. Tem gente que não tem ativo, né? Então, eu preciso ensinar para vocês a pensar como alguém que toma decisões financeiras certas. Porque senão você fica batendo cabeça aí muito tempo da sua vida e a gente não tá mais com tempo para isso, né? Eu queria deixar isso claro, né? Antes de comprar, você tem que se perguntar: isso é necessidade ou desejo? Muitas vezes, no meu caso, era desejo, tá? Isso cabe no meu planejamento? Ou você nem planejou, faz a maluca mesmo e eu é com Deus? Eu era essa pessoa. Isso gera algum retorno? Estou comprando valor ou apenas status? Muitas vezes eu só comprei status, tá, gente? Isso aumenta a minha liberdade ou minha dependência financeira? Entendeu? Então, você tem que ser frio nessas questões, porque senão você se lasca. Outra coisa importantíssima que eu demorei a entender no livro é que o lucro está na compra, não é na venda. Então, por exemplo, você vai comprar uma casa para você revender, vender, enfim, qualquer coisa, uma casa, um terreno, não. O lucro, ele tá na compra. Você tem que comprar bem, tem que comprar barato para quando você revender, conseguir um dinheiro bom. Entendeu? Não é só comprar barato. O negócio tem que valer bem, está valendo bem para o retorno, ROI, quando ele retornar para você, quando você vender, aquilo ali for a margem maior. Exemplo claro, dentro do meu mundo. Quando eu compro cabelo no atacado, é muito mais barato, eu gasto mais dinheiro, porém, ele sai muito mais barato do que se eu comprar no varejo. Se eu comprar cabelo castanho, sai muito mais barato também e eu fazer o louro e vender ele pelo dobro do preço. Pegou a visão? Então a gente tem que aprender isso. A ideia de que uma boa venda começa com uma boa compra. Se você compra bem, conhece seu custo, negocia, entende o mercado e compra algo com valor real, você cria espaço para ter margem. Entendeu? Não significa só comprar barato, significa comprar bem, porque o barato pode ser ruim, tá? E caro pode ser um excelente negócio se houver valor e possibilidade de retorno, que é o ROI, ROI retorno, tá? E a gente tem que aprender a tomar essas decisões mais estrategicamente, se não emocionalmente, né? Antes de perguntar por quanto eu vendo, pergunte por quanto e em quais condições eu estou comprando. Entendeu? Isso serve para produto, estoque, cabelo, equipamento, imóveis, publicidade, conhecimento, qualquer negócio, tá? E aqui está uma grande mudança de mentalidade. Quem aprende a comprar bem deixa de depender apenas da sua habilidade de vender, porque você realmente vai ter margem, né? Quando o dinheiro se mistura com as relações, né? Aí entra a parte do florescer. Por quê? Podemos aprender tudo sobre dinheiro e ainda assim continuar repetindo padrões. Por quê? Porque nossas decisões, muitas vezes, ela é influenciada por medo, crenças, necessidades de aprovação, pertencimento, sabe? E relações. E aqui fazemos conexões com o protocolo de dependência emocional. E às vezes a mulher diz, eu quero crescer, mas inconscientemente existe uma condição. Isso aí não é declarado, tá? É uma coisa inconsciente. Quando meu marido crescer, eu cresço. Quando meu marido mudar, eu mudo. Quando minha mãe me apoiar, eu faço. Quando meus filhos estiverem bem, aí eu vou ver minha vida. Quando alguém acreditar em mim, e sem perceber, muitas vezes a mulher, coloca a própria vida em espera. A pergunta é, existe alguém que eu estou esperando mudar para que eu permita o meu crescimento? Você tem que se fazer essa pergunta. Eu estava. Por isso que eu estou falando para você. Essa pergunta é muito poderosa, sabe? Porque autonomia não significa deixar de amar ou deixar de se importar com as pessoas, não, tá? Significa entender que eu posso amar alguém sem transformar o crescimento dessa pessoa em um pré-requisito para o meu próprio crescimento. Eu posso crescer sozinha sem a pessoa crescer também, entendeu? Você não precisa se sentir culpada por causa disso, né? O que essas 4 ideias elas têm em comum? Aqui está o coração do estudo, corrida dos ratos. Eu preciso ganhar cada vez mais para sustentar uma vida que está sempre aumentando. Ativos e passivos, né? Dívidas. O que eu estou construindo com o dinheiro que eu ganho? O que você está construindo com o dinheiro que você ganha?
Lucro na compra. Estou tomando decisões de estratégia ou apenas reagindo às circunstâncias? Dependência emocional. Estou tomando minhas próprias decisões ou esperando alguém mudar primeiro ou alguém me apoiar? Percebe como tudo se conecta? Nos 4 casos, estamos falando de consciência. Consciência sobre o que eu compro, o que eu construo, o que eu espero e quem está conduzindo as minhas decisões. E aí podemos fechar com a pergunta mais importante de todas, né? Se eu parasse de esperar, de provar, de compensar, que decisão eu tomaria hoje para construir a vida que eu realmente quero?